A paz do Senhor para todos, a paz que excede todo entendimento, que hoje Deus venha visitar a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu negócio, a sua empresa, tudo aquilo que você pôr as mãos, que Deus venha prosperar no dia de hoje, porque Deus é bom o tempo todo. Eu queria refletir aqui com você sobre um texto que está lá em Gênesis 12. Nós vamos falar do capítulo 1 até o versículo 9, baseado na história de Abraão, escolhidos para abençoar as nações. A expressão povo de Deus ela é empregada no Antigo Testamento para referir-se aos hebreus, e inúmeras vezes o Senhor refere-se a Israel como um povo que pertencia, um povo chamado. O povo de Deus teve sua existência ao chamado divino feito primeiramente a Abraão. A ele o Senhor fez grandiosas promessas. E ele falou para Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Mais tarde Deus volta a confirmar a sua palavra a Abraão. Nós lendo aqui a Bíblia em Gênesis capítulo 22, do verso 15 ao 18 lá, o Senhor reafirma também as promessas a Isaac. Em Gênesis 26, do versículo 27 do 24 ao 25, e também o Senhor reafirma a Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, do 1 ao 17 ali. Um povo liberto, as promessas divinas feitas aos patriarcas alcançaram seu pleno cumprimento. Os descendentes de Abraão cresceram e tornaram-se um povo forte no Egito. Por isso foram escravizados. Contudo, sob a liderança de Moisés, concretizava-se uma relação especial entre Deus e o povo hebreu. O Senhor destaca aqui também o seu papel de libertador e também o papel de redentor. Um povo santificado. A palavra santo significa separado, sagrado. A determinação de Deus aos descendentes de Abraão era que fossem santos ao Senhor. Não poderia contaminar-se com os costumes pagãos diversos. Isso aí a gente lê nos textos do Antigo Testamento, enfatiza a santidade que Deus exigia do seu povo. Aí nós temos inúmeras referências aqui no Antigo Testamento, em Levítico 11, no versículo 44, 19. Então nós temos muitas referências e um povo regido pela palavra. Israel era um povo de aliança. Aos israelitas era entregue a lei por intermédio de Moisés. Ali estavam os princípios éticos, morais, para a conduta de um povo escolhido pelo Senhor, que era propriedade peculiar. Olha, a gente vê tanto cuidado, o carinho, o zelo de Deus para com este povo. Propriedade peculiar. Portanto, jamais eles poderiam afastar-se da palavra. Em Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6, nunca poderiam olvidar os preceitos divinos. Se os descendentes de Abraão se mantivessem fiéis à palavra, eles seriam prósperos e abençoados como o povo de Deus. Um povo vocacionado para levar a luz às nações. O Senhor desejava que Israel fosse um povo missionário. Pesava sobre a nação a grande responsabilidade de proclamar que o Senhor é o Redentor. E nós vemos, com tudo que aconteceu, a infidelidade do povo. A história dos hebreus mostra que rapidamente se afastaram do Senhor, apesar de todas as manifestações sobrenaturais de Deus. A obstinação e o apego ao mundanismo resultaram em comportamento infiel. Sofreram o que Moisés havia profetizado
em Deuteronômio, no capítulo, em Deuteronômio 28, nos versos 18 ao 68. A idolatria, nós vemos aqui em Êxodo, no capítulo 32, ainda durante o êxodo, enquanto Moisés se ausentou para ir ao monte receber do Senhor as tábuas da lei, o povo se corrompeu, fizeram bezerro de ouro, comportamentos idólatras se perpetuaram entre os israelitas. A contaminação com os povos pagãos. Logo na conquista da terra prometida, os hebreus foram repreendidos. E a ordem do Senhor era que não fizessem aliança com o povo da terra, que se destruísse os seus altares idólatras, costumes pagãos fossem incorporados à conduta dos hebreus. E o Senhor sempre cuidando e exigindo do seu povo exclusividade. Mas um Deus que exigia exclusividade também era um Deus que respeitava o livre-arbítrio de cada um. Uma liderança corrupta. Os profetas denunciavam que a liderança política e religiosa e o poder judiciário estavam entregues a uma conduta imoral. A destruição e o comportamento inadequado trouxe o juízo de Deus. Os assírios invadiram Israel e levaram o povo a cativeiro. As razões da queda de Samaria estão escritas em 2 Reis, no capítulo 17, do versículo 1 ao 23. Ali nós podemos ver e meditar. Mais tarde, nós vamos ver os babilônicos invadiram Jerusalém também e levaram o povo ao cativeiro. Que isso aí durou cerca de 70 anos. Isso vai estar tudo baseado em 2 Reis, escrito, capítulo 25. O pecado e o afastamento da palavra trouxeram sofrimento. Também após o profeta Malaquias, vieram 400 anos de silêncio profético. Até o surgimento de João Batista, preparando o caminho do Senhor Jesus, que daria continuidade ao plano do Pai, instituindo a igreja para levar luz às nações. Por isso hoje nós temos uma igreja edificada sobre a rocha. E a rocha é Cristo. A rocha é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a cabeça da igreja. Hoje nós vemos tantas pessoas querendo se apossar da igreja. Hoje nós vemos tantos líderes se achando que são donos da igreja. Mas a igreja é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E hoje, assim como os hebreus antigos, hoje nós vemos tantas pessoas idolatrando líderes, pastores, mas o cabeça da igreja é Jesus. É a Ele que nós temos que prestar culto, reverência. Hoje muitos cristãos obedecem mais a palavra do pastor do que o que está escrito nas Escrituras. Se está escrito na Escritura, para muitos hoje não tem importância. Mas se o pastor AB falar, aí eu vou obedecer. Nós temos que tomar cuidado com isso, meus irmãos. Se o seu líder está baseado na palavra, assim seja, você o segue. Saiu da palavra, você não é obrigado, você fica com a palavra. Nós estamos em tempos difíceis. E nós vamos vencer através da palavra. E nunca se esqueça, Jesus é a cabeça da igreja, Ele é o líder. E nós somos dele. Ninguém é dono de ninguém não, mas nós somos e vamos prestar conta ao nosso Deus. Porque Jesus nos comprou para Ele, nós somos dele, você é dele. Jesus é o cabeça da igreja, Ele é a rocha edificada. A igreja está edificada sobre Ele. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida e contra a sua família. Amém? Que você fique com essa reflexão sobre o povo de Deus, sobre o início da história
dos escolhidos para abençoar as nações. Aqui uma breve reflexão. Que Deus venha abençoar o seu dia de hoje. Que Deus venha sarar o seu coração. Que Deus venha sarar a sua família. Que Deus venha sarar o Brasil. Em nome de Jesus. Deus abençoe.